Agradeço imensamente o convite feito ao Diese, para participar dessa discussão interessantíssima e principalmente por conta, dessas medidas que foram tomadas, vamos dizer assim, na calada da noite, na véspera praticamente do Réveillon, em que muitos sequer imaginavam que pudesse ser lançada uma iniciativa dessa natureza. E, de fato, todos nós que acompanhamos de perto o processo eleitoral, o acirramento do processo eleitoral, o conteúdo da disputa nas eleições e daquilo que se imaginava dos candidatos, muitos de nós certamente fomos surpreendidos. Outros podem ter a impressão que essas medidas já eram esperadas por conta do contexto, vamos dizer assim, macroeconômico do país. Por quê? Porque, de um lado, já havia uma sinalização, de certo modo, não isso declarado dentro da perspectiva da campanha eleitoral, de que algumas medidas pudessem ser adotadas, muito embora não entrasse no detalhe de quais medidas seriam adotadas assim que um novo governo pudesse assumir o primeiro ano de mandato. Então, é muito comum também se observar que no primeiro ano de mandato de qualquer governo que assuma, o que se percebe é que há um período de forte ajuste fiscal. E o que se percebeu por parte do primeiro ano do governo Dilma, logo após a sua reeleição, foi que essas medidas seriam adotadas, mas não com essa magnitude. E duas medidas foram adotadas. De um lado, essa com as medidas provisórias 664 e 665, que tem implicações profundas do ponto de vista tanto trabalhista quanto previdenciário, porque não são medidas apenas de cunho fiscal, que têm implicações do ponto de vista da diminuição dos gastos do governo. E o que nós percebemos, através de algumas estimativas que o Diese fez, sem utilizar dos dados que o próprio governo levantou, é que há uma estimativa de economia de despesa na ordem de 18 bilhões. 14 bilhões só com seguro-desemprego, com a mudança das regras do seguro-desemprego, passando de 6 meses para 18 meses. Então, você já retiraria um contingente significativo de trabalhadores. Por volta de 5 milhões de trabalhadores seriam excluídos com a nova regra do seguro-desemprego. Isso somente com seguro-desemprego. O abono salarial também já teria um impacto significativo, então seriam mais 4 bilhões, completando os 18 bilhões. E as outras medidas que impactariam também do ponto de vista dos gastos públicos, nem o próprio governo tem declarado esses números. Então, até para o próprio Diese foi difícil fazer esse levantamento, porque não há informações do ponto de vista público para que a gente possa estimar o quanto o governo quer, de fato, economizar com essas medidas. Mas isso tem implicações profundas do ponto de vista das relações de trabalho e do ponto de vista dos direitos humanos, como bem a Leonora frisou. E isso é muito prejudicial, tanto para o trabalhador, que já está inserido no mercado de trabalho, porque, de alguma forma, ele pode precisar acessar um desses direitos sociais, que estão, de certa forma, ameaçados, quanto aquele que ainda vai ingressar no mercado de trabalho. Ele pode, de certa forma, também sofrer o impacto dessas medidas. Mas o que se percebe é que essas medidas, vamos dizer assim, draconianas, logo no início do governo, e que surpreendeu todo o movimento sindical, e as centrais sindicais se engajaram fortemente para reverter a implementação dessas medidas. O que se percebeu é que o governo utiliza de um argumento falacioso, porque se utiliza do instrumento de medida provisória, baseando-se na questão da urgência, para implementar medidas que têm impactos profundos, sobre os trabalhadores, principalmente, mas não avalia, ao mesmo tempo, que implementou medidas para beneficiar o setor privado. Então, há estimativas, por exemplo, da Receita Federal, que estima que só com desonerações
Com renúncias fiscais, de uma forma geral, o governo, somente no ano passado, renunciou cerca de 200 bilhões de reais, somente com desonerações e isenções de uma forma mais geral, para diversos setores, né? E, ao mesmo tempo, também tenta implementar medidas, né, no elo mais frágil da sociedade, que são os trabalhadores, aquelas pessoas que realmente precisam acessar os benefícios sociais, né? Então, é um discurso contraditório e, ao mesmo tempo, também fere os compromissos assumidos ao longo da campanha eleitoral, né? Então, isso que surpreende, né? E, ao mesmo tempo, também é curioso, quando a gente olha o cenário externo, nós percebemos que ontem mesmo, na Grécia, né, foi eleito um partido considerado de extrema esquerda, né, que assumiu compromissos de renegociar a dívida do país com os credores internacionais, principalmente com a Alemanha, né? Então, enquanto a gente vê um movimento externo de, vamos dizer assim, de relativa ruptura, né, com ajuste fiscal, né, imposto à Grécia e outros países, como, por exemplo, Portugal e a Espanha, aqui no Brasil a gente já percebe um movimento totalmente contrário, um movimento mais de alinhamento com a lógica neoliberal, poderíamos dizer assim, né? Já que se adota medidas de cunhos draconianos, como foi adotado em relação a essas medidas provisórias. Ao mesmo tempo, também a gente tem um movimento que já foi sinalizado, inclusive, pela própria imprensa, muito embora os trabalhadores não tenham tido acesso a uma discussão mais profunda, que é a respeito da abertura do capital da Caixa Econômica Federal, que é uma outra medida também que, caso venha a ser adotada neste governo, também implicará em mudanças profundas do ponto de vista das relações de trabalho, né? Então, o papel que a Caixa tem em relação à sua ação social, ela pode ser totalmente desconfigurada, caso isso realmente seja colocado em prática, ou seja, a abertura do capital da Caixa, né, como se cogita também dentro do governo, né? E também o governo não colocou isso em discussão, né? Até que ponto isso significa, de fato, uma economia de recursos, né? Porque a ideia, dentro também dessa lógica das medidas provisórias, é captar os recursos, né, através da abertura do capital do banco, né? Acho que faziam esse paralelo só para contextualizar, né? Para que o governo possa arrecadar com a venda das ações, para que ele possa reforçar o chamado superávit primário, né? Então, o esforço fiscal do governo dentro dessas medidas provisórias e, ao mesmo tempo, também dentro da questão da Caixa Econômica Federal, é reforçar o superávit primário, né, que é a diferença entre receitas e despesas primárias do governo, né, excluindo, logicamente, o pagamento de juros da dívida pública. Então, todo esse esforço fiscal do governo, ele vem dentro dessa lógica de reforçar o caixa do governo para o pagamento dos juros da dívida pública. Por quê? Porque, de um lado, o país não cresceu suficientemente esperado pelo governo, né, já que o cenário externo não é favorável, e também, ao mesmo tempo, o governo promoveu desonerações, como tinha citado, né, na ordem de 200 bilhões de reais. E mais grave ainda, que as desonerações, por exemplo, nos setores têxteis, né, que é um setor considerado intensivo em mão de obra, ele se tornou uma desoneração permanente, né? Isso também tem implicações do ponto de vista do financiamento e da Seguridade Social, né? Então, isso que é mais grave ainda, aquilo que era permanente, né, a medida que tinha sido adotada do ponto de vista de alguns setores econômicos que foram selecionados, as desonerações que eram permanentes, que eram provisórias, passaram a ser permanentes. Então, se você juntar várias dessas desonerações, né, várias dessas medidas que foram adotadas, culminaram com todas essas desonerações que impactaram fortemente o financiamento do Estado, né? Então, com base nisso é que o governo quer fazer o ajuste fiscal. Então, é uma medida realmente que deve ser repudiada, e é interessante ver essa leitura do ponto de vista das medidas que devem ser adotadas do ponto de vista jurídico, para saber até que ponto é possível reverter, né, essas medidas provisórias. E eu também acho interessante depois a gente fazer uma discussão a respeito da Caixa Econômica, né, de que forma é que isso poderia ser revertido, uma
uma iniciativa que está sendo adotada nos bastidores, que nem sequer o movimento sindical conhece, né? Então, é preciso ter muita clareza nessas questões, né? Então, acho que, em linhas gerais, acho que são esses elementos que acho que vale a pena citar. Em relação às medidas, quanto às medidas provisórias, né? Eu acho que vale a pena citar alguns números, né? Por exemplo, em relação aos impactos efetivos das mudanças na regra do seguro-desemprego, né? Somente com essas mudanças das regras de acesso ao seguro-desemprego, cerca de 4.800.000 trabalhadores seriam excluídos com a nova regra, né? Isso foram as estimativas feitas pelo Diese com base nos dados da Relação Anual das Informações Sociais, do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. O que significa que, desses que não terão acesso ao seguro-desemprego com a nova regra, isso corresponde a cerca de 40% dos desligamentos sem justa causa, né? Então, você afasta quase 5 milhões de pessoas do benefício do seguro-desemprego, e estes correspondem a 40% daquelas pessoas que foram desligadas sem justa causa. Ou seja, você exclui um contingente significativo, né, dos trabalhadores com a mudança somente em uma das regras da medida provisória. E, em relação ao bônus salarial, a mudança das regras também exclui cerca de 10 milhões de trabalhadores, que recebem cerca de pouco mais de um salário mínimo. Aliás, têm acesso a um salário mínimo, né, e deixarão de ter um salário mínimo com a mudança das regras, né? Então, é só para vocês terem uma noção do quanto isso significa em termos das mudanças de uma das regras das medidas provisórias, né? E acho que alguns detalhes, algumas questões mais específicas, eu acho que vale a pena fazer uma leitura atenta e uma crítica, inclusive, em relação ao material, porque nem o Diese conseguiu estimar os impactos, por exemplo, sobre quais seriam os impactos sobre a pensão por morte, né, com a adoção das novas regras, porque certamente o Ministério da Previdência deveria ter essas estimativas, já que ele implica em mudanças com base na expectativa de vida, não é? Então, isso o Ministério da Previdência deveria também ter como cálculo. A questão do auxílio-doença, né, que tem uma implicação forte do ponto de vista da perícia médica, né, já que, de fato, não deixa de privatizar a perícia, né, isso tem uma implicação realmente perversa. E a questão do auxílio-reclusão, que é um valor irrisório em relação àquilo que representa, em termos de despesas, né, vamos dizer assim, não vou dizer nem despesa, né, mas em relação a um auxílio, né, que é repassado para as famílias dos presos, né, porque muitas vezes você tem uma noção errônea a respeito do auxílio-reclusão, né, e isso significa muito menos do que 400 milhões, né, de reais em termos de benefício só com auxílio-reclusão. Então, em linhas gerais, acho que são essas questões e a gente fica à disposição para o debate também, né?